Boa tarde, amados irmãos. Deixa eu compartilhar com vocês uma rápida palavra que está fundamentada, baseada no texto de Mateus, capítulo 18, versos 15. O texto nos diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vai ter com ele, a sós. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Este texto ele nos fala de três coisas, basicamente de três coisas. Primeiro, ele nos fala sobre relacionamento. Segundo, ele nos fala sobre quebra de relacionamento. Terceiro, ele nos fala de restauração de relacionamento. Mas ele é basicamente um texto que nos fala a respeito dos nossos relacionamentos. E o que é que aprendemos aí com esse texto, queridos? É que todos nós temos problemas de quebra de relacionamento. Alguns com alguma certa gravidade, outros sem gravidade. Existe, por exemplo, três tipos de quebra. Quando falamos e falando a respeito da quebra de ossos, por exemplo, acidentes. Você pode fraturar a perna, você pode quebrar a perna e você pode ter fraturas expostas. São acidentes com gravidades diferentes. Os relacionamentos é a mesma coisa. Há relacionamentos em que eles sofrem fraturas. São pequenas quebras que acontecem no nosso relacionamento. Há relacionamentos que eles quebram, de fato. É como quebrar uma perna, é como o nosso lutador Anderson Silva. Quebrou a perna que ela dobrou. E existe relacionamentos que sofrem fraturas expostas, que é um acidente com muita gravidade, quebra e o osso sai para fora. Mas todos nós temos quebra de relacionamento. E o problema, então, não é a questão da quebra do relacionamento em si, porque nós vamos sofrer, não importa. Não tem como eu viver com a minha esposa há 46 anos e não ter qualquer quebra. Vamos ter em alguma altura da nossa vida, vamos ter fraturas no nosso relacionamento. Não tem como eu pastorear uma mesma pessoa por 20 anos e não ter com ele quebra. Em algum ponto nós vamos sofrer fraturas no nosso relacionamento. Então, quando falamos de relacionamento, falamos de maneira generalizada, mas sempre corremos o risco de sofrer quebras no nosso relacionamento. Então, a nossa preocupação em si não deve ser com a quebra do relacionamento em si, porque ele vai acontecer. Mas nós temos que focar e nos preocupar em como lidar com a fratura ou com a quebra do relacionamento. É nesse ponto que Jesus está falando conosco, é a respeito da restauração do relacionamento. Ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Só, e se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Então qual é a lição que eu tiro aqui? Que a grande dificuldade da restauração dos relacionamentos, ela passa por uma questão muito simples e clara que esse texto nos deixa. É o entendimento, é a consciência que falta para o ofendido de que ele é que é o responsável pelo tratamento do ofensor. Porque normalmente o ofendido ele se sente no direito de esperar que o ofensor venha se recuperar, esperar que o ofensor venha pedir perdão, que esperar que o ofensor venha tentar restaurar o relacionamento quebrado. Mas como esperar que o doente possa cuidar da cura? Ele está doente, quem precisa de cura é ele. Ele não está na condição de curar, de ajudar, de socorrer. Ele está na condição de ser socorrido e ajudado. Então, os relacionamentos quebrados, eles perduram porque falta esta consciência. O que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: o ofendido é que tem a tarefa de restaurar o relacionamento com o ofensor. É aquele que foi ofendido que deve ir ao ofensor, que deve procurar restaurar o seu relacionamento com aquele que o ofendeu. Imagine que na época do Velho Testamento, quando alguém era descoberto leproso na comunidade, a primeira providência que era tomada era tirá-lo do meio da comunidade.
Então, se alguém saudável não fosse até aquele leproso, ele morreria com a sua lepra. Era necessário que alguém saudável fosse até aquele leproso para ajudá-lo na sua enfermidade. O relacionamento estava rompido com a comunidade por causa da enfermidade dele. Alguns relacionamentos, queridos e amados, eles estão rompidos, fraturados, quebrados, com fraturas expostas. Sabe por quê, amados irmãos? Porque alguém doente ofendeu a outra pessoa. Então, temos que ter esse entendimento. E eu digo temos que ter, estou falando daqueles que foram ofendidos. Se você foi o ofendido, entenda que aquele ofensor é tarefa sua, que Deus tem colocado você na vida dele para restaurá-lo, para restaurar o relacionamento que há entre você e ele. Enquanto não tivermos esta consciência, os relacionamentos continuarão quebrados. E o pior, para fechar a minha palavra, relacionamentos quebrados, muitas vezes apenas fraturados, eles terminam por ser quebrado completamente, quando o ofendido não procura restaurar o ofensor. Porque com o tempo, aquele ofensor, a enfermidade do ofensor vai atingir a vida do ofendido de tal maneira que o ofendido também se tornará doente. É tempo de nós entendermos que o nosso papel como ofendidos é procurar restaurar e ajudar aquele que nos ofendeu. Se o teu irmão pecar contra você, diz a palavra, vai ter com ele só. E se ele te ouviu, ganhaste a teu irmão. Que o Senhor nos abençoe e nos acrescente a porção da sua palavra.